Boa noite, gente. Parece que hoje é o dia das lives. Eu quis esperar o pessoal chegar em casa, a gente conseguir um pouquinho de audiência, mas como sempre, eu gosto de dizer que essas transmissões, elas são muito importantes porque é uma comunicação que a gente faz, que fica arquivada e que posteriormente todo mundo tem a oportunidade de entrar em contato. Então, eu coloquei o tema aí do vídeo sobre a votação amanhã em Brasília e sobre a vaquejada, sobre o projeto lá do pobre capitão sei quem lá e sobre a coesão ativista. Então, antes de tudo, eu queria falar para as pessoas que eu não vou poder ir e eu gostaria de explicar o que foi que aconteceu. Eu já tinha pensado, organizado a ideia para ir, para estar presente, porque eu acho importante que a gente esteja engajado, inclusive na experiência de como as coisas acontecem quando nós estamos comprometidos, envolvidos e presentes nelas. Uma coisa é o acompanhamento à distância, outra coisa é quando a gente consegue estar realmente ali, ao vivo e a cores, entendendo como que as coisas funcionam. Acontece que eu fiz algumas escolhas na minha vida que precisam ser respeitadas o tempo todo. Uma dessas escolhas é que, além de ser uma artista ativista que produz conteúdos para abastecer a causa ativista abolicionista, só um segundo. A intimidade é um caminho sem volta, né? Então, assim, além de escolher ser uma ativista que produz conteúdos para abastecer a causa abolicionista, para orientar as pessoas até onde eu consiga captar essas informações, eu também assumi um papel de ser resgatadora de animais, adotante de animais, e eu tenho mais de 20 tutelados. De modo que, para eu me deslocar do meu pequeno santuário e numa ação tão responsável, tão importante, eu preciso de algumas organizações para que eu não faça o que a minha avó dizia, que é cobre um santo e descobre outro. Então, com algumas dificuldades de ordem práticas, eu precisei considerar o que era mais era uma emergência ou como conciliar essa ação sem implicar em perdas para quem não tem nada com isso. Então, eu queria comunicar que eu consegui pensar num modo de atuar. Alguns colegas que estão bastante engajados, já conscientes dessa ação e que vão para lá de uma maneira extremamente consciente, sabendo que não é o caso de fazer nenhum tipo de protesto, que não faz sentido a gente ir para lá paramentado de abolicionista, não se trata disso, a coisa é muito séria, mas são pessoas capacitadas para o debate, são pessoas capacitadas para conversa, para interlocuções, embora nós saibamos que não é um ambiente de escuta amanhã com o protesto que se criou. Enfim, eu vou acompanhar tudo online, vou transmitir ao vivo tanto os vídeos quanto a gente conseguir, engajada e completamente conectada com os colegas que estão indo para lá, Eduardo Pacheco, a Beatriz Silva e outros tantos que eu não vou citar aqui agora, mas nós vamos fazer uma mobilização. Eu convido todo mundo que puder a fazer a sua mobilização dentro do seu alcance, o seu manifesto. Mudar as fotos do perfil na rede social e colocar algum protesto. Tem alguns links que orientam a fazer isso. Se não for possível, se tiver com alguma dificuldade, um sulfite escrito "sou contra a vaquejada" ajuda demais.
Mas, então eu vou só dizer o que é que está acontecendo lá amanhã que é tão importante. O que está acontecendo lá amanhã é que é o seguinte, a lei que está agora já aprovada, que proíbe a vaquejada, ela não vai ser deposta, destituída, desmontada, desarticulada, não é isso. O que é que vai acontecer então? Bom, um certo sujeito, né, um certo rapaz lá, um deputado, ele mobilizou uma ação, um protesto para pressionar todo mundo e quer elevar as vaquejadas ao status de patrimônio cultural e material brasileiro. Tá, e no que é que isso pode reverberar para nós? Bom, isso fortalece, de alguma maneira, uma cultura arraigada de se divertir, de trabalhar às custas da exploração animal. Então, isso é muito negativo para a causa. Ah, mas eles não vão poder mudar mesmo assim, porque a juíza já falou da lei e blá, blá, blá. É verdade. Mas pensem, há uma seriedade muito grande nessa ação, porque ela confirma, porque ela deixa no inconsciente coletivo, porque ela deixa ali fortalecida a cultura da exploração e da tortura, a banalização e o descaso sobre os animais. Então, por conta disso, nós precisamos agir com muita veemência para que eles entendam que isso está errado e que isso não pode acontecer. Como que a gente vai fazer isso? Porque o que os políticos querem? Eles querem popularidade, eles querem fazer coisas que são populares, porque quanto mais simpatia eles conseguem, mais eles conseguem pessoas para votar neles. Então, uma população que é pressionada a ser conduzida, né? Pressionada a ser consumidora da exploração, ela não está preparada intelectual e emocionalmente para uma quebra, uma ruptura desse costume, desse hábito. Se os políticos começam a dizer para elas que elas vão perder muito, que aquilo é ruim para elas, elas têm uma tendência muito forte a colher esse posicionamento. E com isso, eles ganham a popularidade. Como que nós podemos agir? Os animais não votam, os bois não votam, mas nós votamos. E nós podemos dizer aos políticos que nós somos expressivos, que nossa posição contra esse tipo de cultivo do que é ruim, do que é negativo, vai fazer com que nós acabamos por criar grandes mobilizações e vamos tornar de algum modo impopular a ação deles. E eles começam a precisar minimamente a pensar. Isso posto, nós precisamos entender o quão importante é o nosso engajamento na causa. E é agora que eu vou falar dessa segunda questão. Olha só, hoje, segunda-feira, na parte da manhã, na parte da tarde, eu parei tudo que eu pude, os meus trabalhos, as coisas da minha casa, da minha vida, do pequeno santuário que eu tomo conta, os meus trabalhos artísticos e tudo mais, eu parei para criar conteúdos que elucidem um pouco essa questão para quem está, de alguma maneira, impedido de fazer o mesmo ou de entender isso por vias próprias, assim, que não tenha tempo para pesquisar, as pessoas que estão no trabalho e tudo mais. Então, o que é que acontece? Eu tenho hoje quase 4.000 contatos na rede social do Facebook, mais de 700 no Instagram. São veículos que nós utilizamos para nos expressar, gente. Eles são veículos que servem para a gente socializar, para a gente confraternizar, para a gente se conhecer, mas, sobretudo, especialmente para mim, é um veículo que a gente usa hoje para se expressar, para expressar o que nós acreditamos, para expressar a nossa vontade, e tudo mais. Como que é possível hoje eu ter quase 4.000 pessoas nos contatos?
Eu sei que nem todos são veganos, mas eu posso dizer que eu passei quase 4 anos com cerca de 800 contatos, porque eu realmente era bem fechada nisso. E quando eu decidi pelo trabalho ativista abolicionista, eu abri para que as pessoas que fossem simpatizantes da causa tivessem a oportunidade de entrar em contato com essa informação. Então, o que quer dizer que mais de 3.000 pessoas são minimamente tendenciosas a ser receptivas ao meu trabalho como ativista abolicionista. Como é possível que eu tenha feito vídeos para abastecer, elucidar, falar sobre o momento crítico que nós estamos passando e menos de 200 pessoas sejam realmente envolvidas nesse conteúdo? O que isso me mostra é que, de alguma maneira, nós estamos dispersos. Nós não estamos engajados e eu não entendo por quê. E eu gostaria de entender por quê, porque se eu entender por quê, talvez eu consiga, inclusive, ajudar as pessoas a se engajarem. Tanto que hoje eu me desliguei de um grupo que era um grupo querido, que são pessoas que estão, alguns já são ativistas, hoje, outros estão iniciando agora, estão fazendo a transição, mas eu precisei pedir licença porque o que acontece? Eu não estou dando conta de, nesse momento, conciliar os múltiplos trabalhos, que é produzir conteúdo. Eu preciso estudar, eu não posso correr o risco de dizer bobagens, então eu tenho que ter algumas horas do dia para ler, para pesquisar, para encontrar informações que sejam dignas de ser transmitidas. Eu tenho, junto com alguns outros parceiros, nós temos encontrado vias de acesso para esse ativismo. E vou reiterar o que eu disse ontem. De modo algum, eu estou dizendo que as pessoas precisem parar de falar sobre as amenidades das confraternizações ou parar de postar as fotografias dos seus suflês de abobrinha e o jiló parmegiana. E eu faço isso também o tempo todo. Foto de animais fofinhos e incentivo à empatia, o incentivo ao afeto, à confraternização. Isso é muito importante. Não existe atuação menor. Toda atuação é muito importante, porque imagine se a gente, cada vez que acontece alguma coisa, a gente larga tudo e vai fazer só aquela coisa. Quando a gente retornar para o grupo, a gente não sabe mais que batom que a gente pode usar, que não vá crueldade animal, a gente não sabe mais como é que está o cenário dos laboratórios, do mercado de pele, da exploração, do abandono, os animais que precisam ser resgatados, eles estão à deriva. Então não é isso que eu estou sugerindo que a gente faça, porque isso também não é inteligente. O que eu estou dizendo é que eu não estou entendendo por que é que nós estamos ainda com tanta dificuldade de fazer alguma conciliação para que na hora que exista uma emergência, nós estejamos focados, concentrados e ativos dentro da causa, compartilhando as orientações. Eduardo Pacheco, um parceiro extremamente capacitado para transmitir essas orientações, fez uma postagem de orientação, assim, maravilhosa, eu digo irretocável, porque elucida sobre a lei, elucida sobre a ação dos políticos, elucida sobre as consequências da possível aprovação dessa votação, desse status que eles querem eleger e tudo mais. Explicou qual é a possibilidade das nossas ações, uma lista de e-mails para a gente mandar, porque, na verdade, esses deputados e senadores, eles estão a serviço do povo. Eles não estão lá para fazer desmandos. Nós não podemos simplesmente aceitar que as coisas aconteçam lá em Brasília como se fosse um lugar acima da sociedade. O que acontece lá é do nosso interesse. Tudo o que acontece lá é do nosso interesse. Eu não entendo onde foi que o povo se perdeu. Eu não entendo porque, será que a gente se viciou em ser feito de besta e de palhaço? Será que a gente se habituou, se acostumou? Qual é a questão? O que está acontecendo com a gente?
O que está acontecendo com o nosso povo? Porque hoje eu fiz vídeos falando exatamente disso, o que foi. Para quem perdeu e não vai poder acessar, eu vou falar algumas coisas repetido, me perdoe quem já assistiu, mas também é legal porque a gente reafirma. Eu disse para os políticos, olha só, meu amigo, você conseguiu mobilizar 500 caminhões, levando as vítimas para simbolizar o seu protesto. Para mim, é muito semelhante a aquele povo que a gente sabe quem é, que mora lá no Oriente, que mutila crianças, levarem as crianças que eles querem mutilar para fazer um protesto contra alguém que está dizendo que eles não devem mutilar as crianças. Isso é um completo e absoluto absurdo. E eles conseguiram. Olha só, é barato para fazer essa mobilização? É a força da nossa vaquejada, o rapaz gritava, esbravejava com o peito insuflado de orgulho. A força, nós convocamos 500 caminhões com bovinos num sol escaldante para vir para cá, para Brasília, para fazer um protesto. Eu queria saber quem foi que financiou isso? Quem financiou essa locomoção? Pensam que é barato? Esses animais precisam de GTA. Esses animais precisam de certificados, esses animais precisam de alimentação, esses animais precisam de cuidados, esses caminhões precisam de combustível, eles precisam pagar pedágios, eles precisam pagar uma série de impostos para esse deslocamento. E eu queria entender, alguém que seja do métier, por favor, pode fazer esse cálculo meio por cima? Levando em consideração que nós não estamos falando de acochambros, agentes facilitadores, jeitinhos, telefonemas para facilita para a gente aí. Nós estamos falando como se qualquer um de nós, cidadão, quisesse mobilizar um protesto dessa monta e tivéssemos que arregimentar um exército de caminhões para se deslocar atravessando 3 estados para chegar em Brasília e deixar os bois lá, sabe-se lá como, em que estado. Como nós faríamos isso? Quanto isso ia custar? Quem está financiando isso? Porque os vaqueiros eu tenho certeza que não são. Os vaqueiros que estão sendo conclamados a fazer essa mobilização como se eles fossem os mais beneficiados por essa estupidez, eu tenho certeza que não recebem remuneração à altura de se voluntariar a fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que quem está por trás, financiando essa loucura, esse delírio faraônico, tem um interesse gigantesco. Vamos falar a verdade, senhores políticos. Respondam para nós somos o povo que colocou vocês no poder. Graças a Deus, eu não tenho essa responsabilidade porque não votei nesses trastes. Mas eu tenho certeza que quem votou esperava alguma coisa além de uma moedinha no chapéu. Então, eu queria que eles me respondessem. Já que vocês estão tão preocupados com a cultura do Nordeste, já que vocês estão tão preocupados com o emprego da população nordestina, a ponto de mobilizar uma ação desta monta com essa fábula que certamente precisou ser movida, eu gostaria que vocês me respondessem. Por que é que até agora vocês não fizeram nenhuma ação contundente, não tomaram nenhuma medida decente para abastecer o Nordeste da autonomia que eles mais precisam, que é a água? O abastecimento de água, o fornecimento de sementes para plantio, o apoio aos pequenos agricultores. Por que vocês não se mobilizaram nesse sentido em se tratando então de trabalho, já que vocês estão tão preocupados? Por que nunca conclamaram 500 caminhões para levar para o Nordeste material para construção de cisternas e construção de lavouras e construção de condições orientadoras para esse povo? Claro que não. É muito melhor criar um povo, educar um povo, arregimentar um povo que se acha coitado,
incutir na cabeça deles que eles são coitados, sofridos, porque aí a hora que você dá uma moedinha, eles se sentem acolhidos. E isso é uma estupidez e uma mentira, porque eu conheço esse povo de perto, eu sou artista, sou escritora junto com meu marido, e a editora IMEP de Fortaleza, que também tem uma em Recife, tem um projeto que se chama Nas Ondas da Leitura, e é um projeto de continuidade que fornece para as crianças livros, mochilas, vários livros, e a condição deles trabalharem esses conteúdos de maneira artística, literária, educativa. E eu faço turnês pelo Nordeste junto com meu marido. Nós vamos vestidinhos de figurinos, nós não somos patrocinados, nós temos um apoio da editora IMEP, iniciativa privada, que com esse projeto vai lá e leva a cultura de verdade para as crianças. Então, a gente é testemunha do quanto eles são talentosos, eles são capazes, são receptivos, eles fazem arte do nada, eles constroem arte com o nada, eles fazem com poeira, com folha, com eles mesmos, eles são poesias ambulantes. E aí vem esse sujeito dizer que ele está conclamando a força da vaquejada, levando 500 caminhões lá para Brasília, com um monte de bovino dentro, sabe-se lá em que condições eles vão estar, e sem nunca ter se preocupado com os empregos do Nordeste antes. Nossa, poxa, deputado, que vergonha imensa, que vergonha eu sinto do senhor. Uma vergonha que é, com certeza, eco de incontáveis outros brasileiros, incontáveis, impossível de ser calculado, a vergonha que nós temos do senhor, da sua triste figura, de verdade. Está tão preocupado com o Nordeste a ponto de fazer essa mobilização inútil? Por que não se preocupou antes? Por que nunca se preocupou em levar para o Nordeste uma trupe de artistas de verdade e de apoiar os artistas que já estão no Nordeste, que são olha, no Nordeste, eu arrisco dizer que se a gente juntar todos os artistas do Brasil, eles vão dar a mesma coisa do que tem de artista no Nordeste, porque o Nordeste é um berço de arte. Olhe lá as esculturas que nós temos em Recife, nós damos 10 passos e nós vemos esculturas em todos os lugares, não é só no saguão do hotel não, deputado, a gente vê escultura em toda parte do Recife. As pessoas lá são inteligentíssimas, talentosíssimas. No Ceará também. Eles estão acostumados a fazer cordel. Sabe o que é cordel, deputado? Cordel é uma poesia que eles fazem com papel de pão. O antigo papel de pão, papel de embrulhar pão. Eles escrevem onde tiver que escrever. Eu mesma, eu tive uma infância muito pobre, eu não tinha papel para escrever e eu escrevia com carvão na minha perna. Eu sou filha de nordestinos, nasci em São Paulo, mas eu sou filha de nordestinos e eu conheço muito bem a cultura de lá. Quando tive a felicidade de ser acolhida pela editora IMEP, eu tive a felicidade imensa de conhecer mais sobre a cultura do Nordeste. Cultura de verdade. Então, a minha sugestão era, pega esse dinheiro todo que você certamente conseguiu da bancada ruralista que tem interesses mórbidos em ficar escravizando um povo e escravizando o povo mentalmente, pega esses interesses pessoais e distribua para o interesse coletivo. Distribua, arregimente então um time do Nordeste, do Sudeste, do Sul, reúna artistas de verdade, reúna médicos, nutricionistas, reúna dentistas, reúna veterinários, reúna pessoas envolvidas com a agricultura, com a permacultura, com as cisternas, Cláudia Visoni. Eu poderia dar uma lista para o senhor deputado, para o senhor reunir essas pessoas com esse dinheiro que foi arrumado aí, sabe-se lá de que maneira escusa, e sabe-se lá de que maneira, por que motivação escusa, e fazer com que essas pessoas, então, mostrem para o senhor e para os seus companheiros como é a cultura de verdade e o trabalho de verdade. Aí o senhor vai conhecer o que é cultura.
o que é trabalho, sem explorar ninguém, sem vítimas. Nordestino faz cordel, é poesia que eles fazem na hora, e decoram tudo, coisa que eu duvido que o senhor tenha a menor capacidade de lembrar. A menor capacidade de lembrar, eles fazem e eles apresentam na hora. E o senhor está querendo dizer para eles que eles precisam disso para viver? O senhor está humilhando os nordestinos, é isso que o senhor está fazendo, humilhando, relegando eles a um lugar que eles não precisam. Eles não precisam dessa esmola, eles não precisam dessa esmola de atenção, nós não precisamos, na verdade nem os nordestinos e nem ninguém do Brasil. Nós não precisamos ser arregimentado como um exército feito para morrer na trincheira, no fronte, não. Porque não é o senhor que ficou dirigindo carreta dias com bovino para ficar no sol quente, e aí essas pessoas vão voltar para casa com o quê para dar para os seus filhos? Com o que para ensinar para os seus filhos? Que um sujeito que foi eleito e foi lá para cima fica gritando e conclamando uma força através da humilhação, é isso que eles vão dizer para os filhos dele? Oi, filhinho, voltei de Brasília, cheguei aqui com a mão molhada de uns trocados que me deram para ser mais um escravo, massa de manobra de alguém que quer ficar no poder o tempo inteiro e que diz para mim que eu dependo da escravidão e da tortura de animais para poder viver. É isso que eu trouxe para você, filho, essa informação. O senhor está humilhando os nordestinos. É isso que o senhor conseguiu. Eu vou ler um pouquinho do que alguns amigos estão falando. Porque nós estamos juntos. Juntos. O que eu estou dizendo é simplesmente para dizer para o senhor que eu não falo por mim sozinha. Eu estou falando em nome de uma classe inteira que, se não teve tempo hoje, condições para fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo, foi meramente circunstancial. São pessoas que estão nos seus trabalhos, que estão entendendo as coisas, articulando coisas. E é em nome de todos nós que eu estou falando. Se o senhor quer realmente ajudar o nordestino a ter emprego, se preocupe de verdade com eles e com os filhos deles. Isso é preocupação de verdade. Não fique conclamando os nordestinos a servirem de escravos, escravagistas, porque na verdade é uma exploração em cima de outra exploração. Porque o senhor também não quer subir lá em cima do boi, ficar em cima do cavalo, ficar imprensando os bois e ficar arrancando a cauda deles e destroncando as articulações deles e derrubando os animais no chão. Isso o senhor nem sabe nem é capaz de fazer, mas o senhor fica incitando o outro a fazer, enfiando gente na arena para se digladiar para o senhor assistir. Isso não é esporte. O senhor quer realmente financiar a cultura e o esporte? Pegue todos os talentos do Nordeste, pegue esse dinheiro que o senhor conseguiu levantar aí, sabe-se lá como, e financie os talentos que tem lá, as crianças que precisam estudar mais, descobrir mais sobre a própria cultura, treinar. Por que o senhor não faz isso? Eu tenho um livro chamado Palhaço Vazio e a Bailarina Solidão, que foi publicado pela editora IMEP. Esse livro aqui, ele foi trabalhado em incontáveis cidades do Nordeste. As crianças vinham assistir, eu estava lá de sapatilha de ponta, de bailarina, meu marido com piano digital tocando, ele é músico. As crianças, a gente ia de escola em escola, eles estavam sempre prontos para nos receber. Um beijo imenso, Ceará, um beijo imenso, Recife. Nós fomos lá fazer esse trabalho, as crianças iam às lágrimas. Sabe o que aconteceu? Teve um menino que me pediu a minha meia. Um calor, mas eu estava de meia porque eu sou bailarina e eu estava fazendo o papel dessa bailarina. E aí o menino pediu a minha meia, e ele falou, olha, eu tenho sonho de fazer balé. Venha para cá dar aula de balé, não tem professores de balé aqui. Eu chorei muito, arranquei a minha meia e dei de presente para o menino. E daria a sapatilha, o tutu, daria tudo. A gente fez um trabalho enorme lá. Essas crianças não estão pedindo para ir assistir vaquejada, viu, meu senhor? Essas crianças estão pedindo para estudar e fazer arte, cultura de verdade. Então, se o senhor quer ajudar a cultura do Nordeste, mande, subsidie os professores de lá. Os professores atentos, carinhosos, educados, gentis, que não estão nem um pouco, me pareceu nem um
pouco interessados em torturar animais para se divertir nem para aprender nada. Quando a gente chegava lá, eles estavam todos receptivos, tudo era possível lá. Tudo que a gente tenta fazer lá é possível. Primeiro eles dizem sim. Primeiro é possível, não tem que protocolar em 10 vias, nada. A gente se apresenta no palco itinerante da IMEP, na carreta da IMEP. A gente se apresenta na escola, na terra, na areia. E eles foram apresentar uma peça pra gente sobre circo. Circo de humanos, tá? Não é circo de animais, não. Onde se explora animais, não. Eles tinham figurinos muito modestos, deputado. Por que o senhor não envia subsídios para essas crianças estudarem teatro? Por que o senhor não envia subsídios para essas crianças estudarem esportes, para eles estudarem arte, para eles estudarem pintura, escultura? Por quê? Porque é mais fácil escravizar o pai delas e ficar molhando a mão das pessoas com pirulito para eles lamberem? Nós não somos idiotas, não. Tá? Nós não somos idiotas, nós somos pessoas que têm direito de reivindicar alguma coisa. Kessia, verdade, não tem como voltar atrás da decisão do STF, de tratar a vaquejada como crime, para que, enfim, nós temos que enfatizar que a gente já sabe isso. O problema é esse espernear dos políticos em quererem elevar ao status para ficar dando um pirulito para o povo lamber. E, sobretudo, essa ação descabida de conclamar 500 carretas que já deveriam ter sido interditadas pela lei e já teria que ter enfiado o dedo no nariz desse povo sem noção e delirante, para que essa ação estúpida fosse absolutamente, sumariamente descredibilizada, porque a primeira coisa que a gente vê é o quanto eles realmente não têm nenhuma preocupação com esses animais. Eles querem tratar os animais como se fossem objetos de exploração, e isso não é cultura nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Não deve ser considerado cultura. E aí cada um vai achando que a sua cultura é legal. Então tem um país onde matam cachorros e gatos e come, aí aquele que não mata xinga e diz que aquilo não é. Aí esse que acha que aí faz outra coisa. E é assim, cada um com a sua cultura do mal, e aí o mundo vira essa latrina que a gente é obrigado a partilhar. Então o que eu queria dizer por hoje é isso. Eu vou encerrar, mas eu vou dizer que amanhã eu estarei o tempo inteiro engajada e ligada a esse acontecimento em Brasília. Salve, salve os parceiros que estão juntos, e eu gostaria de pedir de verdade que todos os abolicionistas simpatizantes da causa compartilhassem os vídeos, compartilhassem as orientações, transmitissem orientações para as pessoas e se engajassem um pouco mais. Continuem os seus trabalhos, continuem as suas receitas, continuem prestigiando o movimento abolicionista. Não existe causa menor, não existe atuação menor, mas eu gostaria mesmo de pedir, por favor, compartilhem esses vídeos e se mantenham coesos, conectados e engajados na causa, porque a nossa luta mal começou. Ainda tem muita coisa para a gente lutar. Eles estão tentando fazer isso porque já estão tentando se protegerem do que vai acontecer com os rodeios também, com as touradas, e com todas as outras ações que exploram animais. Rinha de cachorro, rinha de galo, aprisionamento de pássaros, tráfico de aves e animais silvestres em geral. É isso, eles estão tentando fazer com que nós não tenhamos força para lutar, para continuar lutando contra tudo isso. Eles estão tentando fazer o povo acreditar que essa cultura é irrevogável, que nós não temos como fazer boas substituições. Como outras vezes já falei, o circo já foi sinônimo de exploração animal. Já foi sinônimo de tortura animal. Hoje a melhor expressão do circo é o Cirque du Soleil, onde humanos fazem arte. E é isso que nós queremos o direito de fazer. Se vocês têm tanto dinheiro assim para se mobilizar, para fazer esse tipo de ação, de tirar 500 caminhões com bovinos dentro, com um monte de pessoas dentro,
eu vou cuidar um pouco das palavras apenas, enfim, mas se vocês têm toda essa condição de fazer isso, sejam um pouco mais decentes, um pouco mais honestos e subsidiem o que realmente é cultura, o que realmente é trabalho. Aprendam, porque se vocês assistirem pessoas trabalhando de verdade, se vocês assistirem pessoas fazendo cultura de verdade, ou não ativistas, se vocês assistirem artistas trabalhando de verdade, profissionais trabalhando de verdade, nós temos a esperança de que vocês aprendam o que é trabalho, parem de faltar nas sessões, parem de enrolar nas sessões de vocês, parem de ir pro poder e fazer palhaçada e ficar achincalhando a nossa credibilidade, nos fazendo de palermas diante do mundo inteiro, parando de ser uns chupins, parando de ser uns parasitas e sugando o dinheiro do povo e dando o destino mais vergonhoso possível para o que é poder e para a credibilidade que nós delegamos a vocês. Tomem um pouco de vergonha na cara, juntem um pouco de decência, porque se vocês melhorarem e mudarem, nós nem vamos ficar fazendo o que vocês costumam fazer nas campanhas de vocês, porque nós não somos dessa laia e não temos esse hábito. Nós não temos esse hábito triste de querer argumentar falando mal do outro e escavando a vida do outro para encontrar falhas, porque todos nós somos falhos, nós não nascemos perfeitos, nós estamos aqui para evoluir, para aprender e para fazer coisas melhores a cada dia e destruir aquilo que é ruim. Cultura ruim, a gente acaba. Até amanhã. Muito obrigada, gente.